Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos continuar o nosso estudo sobre ângulos. Nessa aula especificamente vamos estudar as relações entre os ângulos de duas retas e uma transversal, como mostra essa figura aqui. Bom, então temos aqui duas retas RS cortadas por uma transversal. Quando temos uma figura desse tipo, 8 ângulos são formados, 4 aqui na reta R com a reta T e mais 4 ângulos formados na reta R com a reta S. Então temos 8 ângulos no total. Esses ângulos eles têm algumas relações entre eles. Algumas delas a gente já conhece. Por exemplo, aqui a gente tem alguns ângulos adjacentes suplementares. Por exemplo, a gente tem o ângulo A e B. Eles são dois ângulos adjacentes suplementares. Outro exemplo é o ângulo G e H, são outros dois ângulos adjacentes suplementares. E tem outros exemplos. Peguei aqui só dois pares, mas tem outros exemplos, B e C, C e D. Basta pegar dois ângulos que estejam um do lado do outro e somem 180, que são ângulos adjacentes suplementares. Outros que a gente já conhece são os ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, aqui a gente tem o ângulo A e C. A e C são opostos pelo vértice. Como a gente já viu, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, vou deixar eles da mesma cor para mostrar que eles são congruentes. E esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Outro exemplo é os ângulos B e D. B e D também são opostos pelo vértice, têm a mesma medida, por isso marquinhas iguais para eles, cores iguais para eles. Temos também o E e o G, também são ângulos opostos pelo vértice, marquinhas iguais. E F e H também são opostos pelo vértice, são congruentes, portanto estão da mesma cor. Bom, agora a novidade da aula de hoje, como a gente tem dois conjuntinhos aqui, 4 ângulos em cima, 4 ângulos embaixo, a gente ganha um novo tipo de ângulo aqui, uma nova relação, que são os ângulos correspondentes. Então, um exemplo de ângulos correspondentes são os ângulos A e E. Então, por que eles são ângulos correspondentes? Porque eles estão na mesma posição. Perceba que o A aqui, nesse caso, ele está na direita e em cima da transversal, Está na direita da transversal e em cima da reta R. E o ângulo E também está na direita da transversal e em cima da reta S. Então, eles estão, digamos assim, na mesma posição, Então, eles são correspondentes. Outro exemplo é o B e o F. Eles também são ângulos correspondentes, à direita da transversal e abaixo da reta RS. Outros ângulos correspondentes, o C e o G, também são correspondentes. E outro parzinho é o D e H, também são ângulos correspondentes. Bom, agora tem uma pergunta para vocês. E esses ângulos correspondentes são congruentes? Sim ou não? Por exemplo, aqui o A e o E são ângulos congruentes? Eles têm as mesmas medidas? Para responder essa pergunta, então, vamos começar com um exemplo. Então, eu tenho aqui duas retas RS cortadas por uma transversal. E aqui eu tenho a medida de alguns desses ângulos. Então, eu tenho o ângulo A e o ângulo E, que são ângulos correspondentes. E as medidas estão marcadas aqui. Perceba que o ângulo A mede 64 graus e o ângulo E 46. Então, a princípio, essa resposta seria não, eles não são congruentes, certo? Só que essas retas RS, elas têm várias posições possíveis, certo? Eu posso mexer essa reta R aqui, de forma que esse ângulo vai mudando, Então, tem várias possibilidades para o ângulo A. Vamos deixar ele paradinho aqui no 55 e mexendo a reta S também é possível deixar ela de forma que os dois ângulos correspondentes tenham a mesma medida, A igual a 55 e E igual a 55. Então, a resposta é, ângulos correspondentes são congruentes? Então, a resposta é depende, certo? Tem casos que sim, tem casos que não. Então, depende do quê? Depende da posição das retas R e S. Pode ser que, dependendo da posição, os ângulos fiquem exatamente congruentes, exatamente na mesma medida. Pode ser que não, como aquele exemplo que a gente viu inicialmente. Vamos para duas afirmações importantes sobre isso que a gente acabou de ver. A primeira afirmação é a seguinte: se tivermos duas retas R e S cortadas por uma transversal, se tivermos certeza que o ângulo A e o ângulo E, que são ângulos correspondentes, são congruentes, a gente pode concluir então que as retas R e S são paralelas, certo? E a segunda afirmação se eu tiver retas R e S cortadas por uma transversal, se eu tiver certeza, se tiver escrito no enunciado, se tiver escrito no desenho que as retas R e S são paralelas, então a gente pode concluir
que os ângulos correspondentes são congruentes. O ângulo A e o ângulo E são congruentes, mas esse é só um exemplo, né? Esse ângulo também vai ser congruente a esse, porque são correspondentes. Esse ângulo também vai ser congruente a esse, porque são correspondentes. E esse também vai ser congruente a esse, porque são correspondentes, certo? São duas afirmações, é a ida e a volta. Se os ângulos correspondentes são congruentes, com certeza as retas são paralelas. Se as retas são paralelas, com certeza os ângulos são congruentes. Nos exercícios, a gente vai usar mais a segunda afirmação. Nos exercícios, vai nos dar que as retas são paralelas, e aí a gente vai poder usar que os ângulos são congruentes. Bom, então vamos sistematizar isso, deixar tudo organizado. Ó. Ângulos de duas retas paralelas e uma transversal. Então, sempre que tivermos uma configuração desse tipo, duas retas R e S cortadas por uma transversal, 8 ângulos serão formados. 4 ângulos da reta R com a reta T e 4 ângulos da reta S com a reta T, certo? Agora, se tivermos certeza, se tiver escrito no enunciado, se tiver escrito no desenho que as retas R e S são paralelas, então duas retas paralelas intersectam uma transversal, então os ângulos correspondentes têm medidas iguais, certo? Assim como nessa animação, ó, perceba que se as retas são paralelas, os ângulos correspondentes são iguaizinhos, certo? Retas paralelas, ângulos correspondentes. Então, a gente pode concluir várias coisas nesse desenho. Ó. Por exemplo, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo C porque eles são opostos pelo vértice. Além disso, o ângulo D e o ângulo B também são congruentes porque são opostos pelo vértice. Agora, a novidade é a seguinte, ó, já que as retas R e S são paralelas, o ângulo E também é congruente ao ângulo A, ó, porque eles são correspondentes, dado que as retas são paralelas. E o ângulo G também é congruente ao ângulo E, ao C e ao A, certo? Os quatro são congruentes. O ângulo F é congruente ao ângulo B, porque eles são correspondentes. E o ângulo H é congruente ao ângulo F por dois motivos. Primeiro, porque eles são opostos pelo vértice, OPV, e o H também é correspondente ao ângulo D. De uma forma bem prática nos exercícios, sempre que tivermos uma configuração desse tipo, reta R e S paralelas, cortadas por uma transversal T, teremos 8 ângulos. Desses 8 ângulos, 4 ângulos são congruentes, que são os ângulos agudos, certo? Os menores do que 90 graus. Os 4 serão congruentes, no caso aqui o A, C, E e G. E os 4 ângulos obtusos também serão congruentes entre si, ó, D, B, H e F. E, além disso, qualquer ângulo agudo e qualquer ângulo obtuso são suplementares, ou seja, somam 180. Então, são 8 ângulos, 4 a 4 são iguais. Todos os vermelhos são iguais, todos os amarelos são iguais. E toda vez que eu pegar um parzinho de amarelo com vermelho, eles sempre serão suplementares, ou seja, vão somar 180. Esses dois formam 180, esses dois formam 180. Esse ângulo A, por exemplo, com o ângulo F forma 180. O ângulo D com o ângulo G forma 180. O ângulo B com o ângulo G forma 180, ou seja, qualquer amarelo com vermelho forma 180. Todos os vermelhos são congruentes, todos os amarelos são congruentes. Basta usar isso nos exercícios. Vamos ver como funciona isso nos exercícios. Então, ó, determine o valor das incógnitas nos casos abaixo, dado que R e S são paralelas. Então, como R e S são paralelas, os ângulos correspondentes são congruentes. E aí basta lembrar, ó, que todos os agudos serão congruentes. Ó, x, 50, y, esse aqui todos têm a mesma medida. E também todos os obtusos têm a mesma medida, pintei todos de amarelinho. E aí fica fácil, ó, já que todos os vermelhinhos são congruentes, x é igual a 50, os dois têm a mesma medida. O y também vai valer 50. E o z, que é um obtuso, não vale 50, mas ele é suplementar ao agudo. Como o agudo vale 50, o z é quanto falta para 180, então o z é igual a 130, certo? No segundo exemplo, ó, a gente tem algumas medidas um pouco mais difíceis aqui, né? X mais 60, 100 menos x, z mais 50. Bom, então a gente tem que montar umas equações aqui para conseguir achar o valor de x e y. Não vai ser tão simples como o exemplo anterior. Bom, mas basta lembrar de novo, ó, que todos os agudos são congruentes, certo? Pintei todos de vermelhinho e todos os obtusos também são congruentes. Além disso, todo agudo e obtuso somam 180. Bom, agora a gente tem que montar a equação com o menor número de incógnitas possíveis, certo? Possível. Então, podemos pegar aqui, ó, temos esse ângulo vermelhinho, x mais 60, ele é congruente a esse ângulo 100 menos x, certo? Juntando os dois x mais 60 é igual a 100 menos x. Esse ângulo vermelho é congruente a esse ângulo, então os dois são iguais.
x mais 60 é igual a 100. Resolvendo essa equação, ó, x de um lado, o número do outro, teremos que o x é igual a 20 graus. Achei o valor de x. Se x é 20, então esse ângulo aqui, que é x mais 60, na verdade mede 80, né? X é 20, 20 mais 60 dá 80. E todos os outros vermelhos também medem 80, ó, inclusive o y. Se esse ângulo vale 80, o y também vale 80. Além disso, esse ângulo vermelhinho também vale 80, né? Com isso, eu consigo achar o z, ó. Esses dois ângulos são adjacentes e suplementares. Portanto, z mais 50 mais 80 é igual a 180. Portanto, z é igual a 50. Outro exercício, ó. Temos aqui alguns ângulos, certo? As medidas têm x e y misturado. Bom, a gente tem que tentar montar equações com o menor número de incógnitas possível, né? Só que, bom, não vai ter muito como escapar. Em todas as equações possíveis aqui vai ter x e y, certo? Bom, então vamos montar uma equação. Ó. A primeira equação é olhando para esses dois ângulos que estão aqui. Ó. Esses dois ângulos são adjacentes suplementares. Então, a soma dos dois, 10x mais 6 mais 5x mais 2y, é igual a 180. Certo? Agrupando os termos semelhantes, ó, dando uma organizada nessa equação, teremos 15x mais 2y é igual a 174. Ó, perceba aqui um detalhezinho que eu não copiei o símbolo de grau, tá, na equação. Bom, tanto faz, não precisa colocar. Se colocar o símbolo de grau, tudo bem. Se não colocar, tudo bem também. É só depois, na resposta final, lembrar que o x e o y eles são medidas de ângulos, então eles estão em graus, tá? Bom, outra equação possível aqui, ó, eu vou usar esse ângulo, 10x mais 6, e vou usar esse ângulo aqui, ó, 12y menos 38. Perceba que os dois são obtusos. Se os dois são obtusos, são maiores do que 90, eles são congruentes, certo? Você pode pensar assim também, ó, esse 10x mais 6, ele é igual a esse ângulo aqui, ó, que é 10x mais 6. E os dois são OPV, então esse ângulo e esse ângulo são congruentes. 10x mais 6 é igual a 12y menos 38. E, organizando essa equação, teremos 10x menos 12y é igual a menos 44. Então, cheguei a duas equações com duas incógnitas. Então, o que eu terei é um sisteminha. Equaçãozinha azul, equaçãozinha roxa. As duas equações se referem a x e y. Então, terei que resolver um sisteminha com elas. Ó. Perceba que a primeira equação, ó, todos os números que estão aqui são pares, certo? Então, eu consigo simplificar essa equação. Ó. Vou dividir toda essa equação por 2. Então, a primeira equação eu copio, 15x mais 2y igual a 174. E a equação de baixo eu vou dividir ela inteiramente por 2. Então, vai ficar 5x menos 6y igual a menos 22. Bom, ainda não está bom para utilizar o método de adição, né? Nenhuma das incógnitas serão canceladas. Para isso, tem vários caminhos, né? Eu vou escolher esse caminho. Eu vou multiplicar a equação de baixo por menos 3. Multiplicando a equação de baixo por menos 3, a equação de cima permanece a mesma, 15x mais 2y igual a 174. E a equação de baixo vai ficar menos 15x mais 18y igual a 66. Eu ganhei aqui, com isso, que temos 15x na equação de cima e menos 15x na equação de baixo. Ficou bom para utilizar o método de adição. Quando eu adiciono as duas equações, o x vai ser cancelado. Então, adicionando as duas equações, teremos 20y é igual a 240. Portanto, o y é igual a 12 graus, certo? Agora, falta encontrar o x. Para encontrar o x, eu escolho qualquer uma das equações que estão aqui. Escolhi essa equação aqui de baixo, a que eu achei que é a mais simples. E vou substituir o y pelo valor que eu encontrei, o 12 aqui. Então, vai ficar 5x menos 72, que é menos 6 vezes 12, é igual a menos 22. Isolando a incógnita, 5x é igual a 50, adicionei 72, e aí divide os dois lados por 5, x é igual a 10 graus. Achei o x, achei o y, fim de exercício. Vamos para outros exercícios, só que num formato um pouquinho diferente que a gente está acostumado, que a gente viu nos exemplos. Ó. Então, nesses casos aqui, também as retas R e S são paralelas. Ó. Reta R e reta S são paralelas. E aí as transversais, elas não estão iguais às que estavam nos exemplos anteriores, ó, mas é só a gente adaptar. Por exemplo, essa transversalzinha, ela para aqui, mas a gente pode prolongar ela. Ó. Prolongando ela, a gente consegue enxergar melhor as relações que há entre os ângulos. Ó. Então, esse ângulo de 70 que está aqui, ele é correspondente a esse outro ângulo que está aqui em cima. Ó. Então, ele também vale 70 graus. Esse ângulo correspondente a esse, porque as retas são paralelas, então tem a mesma medida.
E esse ângulo verdinho, ele é OPV ao ângulo y aqui, ó. Então, y e 70 são congruentes, portanto, y é igual a 70. Muito parecido, ó, do outro lado, eu posso prolongar essa transversal que está aqui, ó. Fiz um traço maior azul, e aí eu consigo enxergar um pouco melhor, ó. Esse ângulo Z eu pintei de amarelinho. Só que esse ângulo Z amarelinho, ele é correspondente a esse outro ângulo aqui, ó. Então, como eles são correspondentes e as retas são paralelas, então esse ângulo também tem Z, mede Z, certo? Só que esse ângulo Z ele é OPV ao 60, ó. Então eles são congruentes, certo? Os dois pintei de amarelinho os dois, e aí dá para concluir que o Z é igual a 60. Agora só falta o X, ó. O X eu pintei de vermelhinho, ele é OPV esse outro ângulo aqui de cima, ó. Então esse outro ângulo aqui de cima também vale X. Bom, agora tem várias maneiras de encontrar o x. Ó. Uma delas é você perceber que todo esse ângulo que está aqui, ó, ele é um ângulo raso, ou seja, ele forma 180 graus, certo? Portanto, x mais 70 mais 60 é igual a 180 graus. A soma dos três dá 180. E aí é fácil encontrar o x. Ó. X mais 130 é igual a 180, x é igual a 50. Tá? Bom, outro exercício aqui, ó, num formato um pouquinho diferente também é esse. Ó. Tem as retas R e S, que são retas paralelas, está escrito no enunciado, e temos alguns ângulos, algumas informações. O truquezinho desse exercício é traçar uma reta paralela às retas R e S, passando bem no vértice aqui. Ó. Então, a gente vai ter que traçar uma terceira reta, e a gente vai traçar essa reta de forma que ela fique paralela às retas R e S, tá? Então, traçando isso daqui, ó, o ângulo x ficou dividido em duas partes, certo? Essa parte aqui de cima e a parte aqui de baixo. Não dá para saber se essas partes são iguais, ou seja, não dá para saber se foi cortado ao meio o ângulo. Foi dividido em duas partes, pode ser igual ou não, tá? Bom, mas o importante é o seguinte, ó, se você olhar para essa transversal, ó, esquece a reta paralela aqui de baixo, olha só para essas duas retas paralelas aqui de cima. Se eu olhar para essa transversal, esse ângulo azulzinho é o 52. Ele vai ser correspondente a esse ângulo aqui de baixo. Ó. Então, ele também vale 52. Certo? Agora, usando o mesmo raciocínio, só que agora para as duas retas de baixo. Esquece a reta R de cima, olha só para as duas retas aqui de baixo. Esse ângulo 64 é um ângulo que eu pintei de laranjinha. Esse ângulo ele é correspondente a esse ângulo aqui de dentro. Ó. Então, esse ângulo também vale 64. Certo? Então, descobri esse pedacinho, descobri esse pedacinho. O x é a soma dos dois pedacinhos. Portanto, o x é 52 mais 64, x é igual a 116. E por último, esse exercício, temos mais uma vez as retas RS paralelas, certo? E algumas informações sobre os ângulos, ó, x, y. Então, aparentemente, a gente vai precisar de sistema, né? Mas não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Se a gente conseguir montar uma equação só com uma incógnita, só com x ou só com y, a gente foge do sistema. Será que a gente consegue fugir do sisteminha? Então, vamos pensar bem aqui. Ó. Se a gente olhar, esse ângulo só tem x e esse ângulo aqui só tem x. Seria bom se a gente conseguisse relacionar esses dois ângulos aqui. Ó. Aí eu fugiria do sisteminha, eu resolveria só uma equação. Bom, então vamos olhar para essa transversal aqui. Ó. Vou prolongar essa transversal. Então, prolonguei a transversal. Esse ângulo 7x mais 6, eu vou pintar ele de amarelinho. Perceba que esse ângulo aqui ele é correspondente, ele está na mesma posição que esse outro ângulo aqui, ó. Esse outro ângulo amarelinho. Então, como as retas são paralelas, os ângulos correspondentes são congruentes. Então, se esse ângulo aqui é 7x mais 6, esse ângulo aqui também é 7x mais 6. Agora, se você observar bem, ó, essa reta aqui forma um ângulo raso aqui em tudo isso, né? Agora, se esse ângulo aqui é de 90 graus, então esse ângulo aqui tem o resto para completar os 180, certo? Que no caso também é 90. 90 mais 90 dá 180. Então, todo esse ângulo aqui, ele é de 90 graus. Então, a gente consegue montar uma equaçãozinha, ó. O ângulo 7x mais 6 mais o ângulo 5x menos 12, os dois juntos, somados, dão 90 graus. E aí ficou uma equaçãozinha só com x, ó. Nem precisamos usar o y ainda. Então, resolvendo a equação, agrupando os termos semelhantes, 12x menos 6 é igual a 90, 12x é igual a 96, x é igual a 8. Resolvendo a equação, descobrimos que o x tem 8 graus. Agora, para encontrar o y, basta substituir ó, nesses ângulos. Esse ângulo aqui, substituindo o x por 8, descobriremos que esse ângulo é de 62 graus. Né? 7 vezes 8 dá 56, mais 6, 62.
certo? Só que esse ângulo amarelinho, ele é OPV a esse outro ângulo que tem o y aqui, ó. Então, como eles são OPV, são opostos pelo vértice, esse ângulo também tem 62 graus. E aí fica uma equaçãozinha bem simples com y, ó. 3y mais 17 é igual a 62. Isolando o y na equação, vai ficar 3y é igual a 45 e y é igual a 15 graus. Beleza, pessoal?